Eu vou ler uma citação de um trabalho, de uma dissertação de mestrado que eu estou concluindo na PUC-Rio, que diz muita coisa a respeito dessa tradição, da importância da tradição apostólica em nossos dias, nesse século XXI, que diz assim: o melhor método de pesquisa é estudar as coisas no processo de seu desenvolvimento, a partir do começo. É uma citação de Aristóteles. O que eu quero dizer com isso? O que Aristóteles quis dizer com isso? A gente deve recorrer ao início, no processo de seu desenvolvimento, a partir do começo. E o advento de Cristo ocorreu no primeiro século. As verdades de Cristo estão inseridas no primeiro século de cristianismo. Nos primeiros séculos. Século II, século III, século IV. Você vê a distância, são 21 séculos. Muita coisa aconteceu. Estamos no Brasil, que foi descoberto por mais de 500 anos. E você vê que a distância enorme que se encontra. Citação da parte de um livro de Orígenes de Alexandria, um doutor da igreja grega do século III, que nessa citação ele aborda sobre a importância da tradição apostólica. De modo, são numerosos aqueles que julgam compreender o que é de Cristo, mas muitos deles estão em desacordo com os seus predecessores. Porém, a pregação eclesiástica é preservada e transmitida desde os apóstolos e seus sucessores e subsiste até hoje nas igrejas. Por isso, só deve ser recebida como verdadeira aquela em que não há nenhuma discordância com a tradição eclesiástica e apostólica. É uma citação de Orígenes de Alexandria, no terceiro século. Eu tenho estudado os primeiros séculos de cristianismo e tenho observado, principalmente nos 3 primeiros séculos, uma igreja perseguida, onde se encontram as verdades de Cristo. E tenho descoberto muitas coisas, muitos erros que estão sendo cometidos nesse século XXI. Porque a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus, toda ela, é inspirada pelo Espírito Santo. Mas no advento de Cristo, na primeira vinda de Cristo, os primeiros seguidores de Cristo, os apóstolos, depois os apóstolos foram morrendo, foram sendo martirizados, aqueles que substituíram os apóstolos nas igrejas. Como eles faziam as interpretações do Novo Testamento? É uma pergunta que eu faço a você. Como que a igreja nos primeiros séculos interpretava o Novo Testamento? Essa Bíblia que temos hoje em português. Qual eram as suas interpretações nas passagens de Paulo, nas cartas de Paulo, em Apocalipse, os Evangelhos? É uma pergunta que eu estou fazendo a vocês. Então, existe uma tradição apostólica que foi preservada durante séculos, nos primeiros séculos, as 7 chaves, vamos assim dizer. E esses homens de Deus, esse homem de Deus em particular, que eu estou lendo para vocês, ele cita na sua obra a importância da tradição apostólica para que nenhuma heresia venha a surgir, nenhuma novidade, porque já na época dos apóstolos, já no início da igreja, nesses primeiros séculos, foi uma enxurrada, uma enxovalhada de heresias que surgiram. E hoje não é diferente. Estamos vivendo aqui no Brasil. Mas o Evangelho não só no Brasil, no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, ele vem sendo falsificado
com heresias, com novidades. Então a minha pergunta que eu faço novamente, qual e como eram as interpretações que esses pais da igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, vamos assim colocar até o quarto século, como eles interpretavam, como eles entendiam o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Porque eles receberam essa mensagem, essas interpretações da tradição apostólica dos 12. Esse homem, que é o doutor da igreja, que eu acabei de ler, foi Orígenes de Alexandria, um grande doutor da igreja do terceiro século. Mas não fica só em Orígenes. Aqueles que o precederam, que vieram antes dele, são numerosos, que também confirmam que receberam da tradição apostólica em suas obras, em seus escritos. Então o Espírito Santo, desde o início da minha conversão, já há muito tempo atrás, ele tem me mostrado que as verdades de Cristo se encontram nos primeiros séculos do cristianismo, numa igreja ainda perseguida, antes até do concílio de Nicéia, em 325, antes até de Agostinho, que Agostinho entra no cenário numa igreja latina após Constantino, após o concílio de Nicéia, uma igreja já pacificada, colada com o Estado, junta com o governo, com os imperadores. Eu estou falando de uma igreja perseguida. Os pais da igreja, os doutores e mestres das igrejas que Cristo colocou, como colocou os 12, os apóstolos. Eles tomaram todo um cuidado que, antes de falecerem, antes de serem martirizados, de colocar as pessoas, substituir os pastores, os apóstolos, sendo substituídos por esses pais da igreja, que foram assumindo a igreja, que foi fundada por Cristo, mas que Paulo e Pedro fundaram muitas igrejas, plantaram muitas igrejas. Essa é a minha pergunta. O que você acha? Que as verdades de Cristo se encontram na Reforma Protestante, no século XVI? Se encontram no século XX, no século XXI? Pode até ser, tem muita coisa importante, muita coisa interessante, muita verdade. Mas não é um evangelho original dos apóstolos. Quando você começar a ler, estudar, pesquisar os primeiros séculos do cristianismo, você vai começar a ver que é uma outra mensagem, uma outra doutrina. Mas não é só de uma pessoa, não é só de Orígenes que eu acabei de ler, não é só em Agostinho, mas são uma nuvem de testemunhos que confirmam o que eu estou dizendo. Com a mesma interpretação das passagens de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, do Apocalipse. Não existe diferença grosseira. As escolas eram umas 3, 4 escolas, tudo bem, eu venho estudando isso. Na soteriologia, na cristologia, na escatologia, era comum em todos. Alguma coisa divergia de um para o outro. Mas em João Crisóstomo, quarto século, contemporâneo de Agostinho, é a mesma mensagem. Um no mundo grego e outro no mundo latino. E no primeiro século, com Inácio de Antioquia, no segundo século, com Justino de Roma, com Irineu de Leão, no terceiro século, com Orígenes de Alexandria, Clemente de Alexandria, e muitos outros nomes, Jerônimo no quarto século, e vários outros pais da igreja, confirmam as mesmas interpretações. Então eu coloco aqui nesse vídeo a importância da tradição apostólica nos primeiros séculos do cristianismo, para podermos entender a Idade Média, para podermos entender a história, para podermos entender a Reforma Protestante, um grande evento do século XVI, para podermos entender essa modernidade, essa pós-modernidade na qual estamos inseridos e vivendo. Eu deixo aqui para os irmãos essa visão, essa profecia que eu tive, não em sonho, não em revelação, mas diretamente com o Espírito Santo, com contato direto com a palavra de Deus, após a minha conversão, que ele me levou aos primeiros séculos do cristianismo e tem me colocado uma fome, um desejo ardentemente de pesquisar, de estudar os primeiros séculos do cristianismo. Sim, temos que estudar os 2000 anos, os 21 séculos.
Mas devemos começar a estudar no princípio, no começo. Porque se você começa a partir da Reforma, se você começa a partir da Idade Média, ou de algum outro ponto que não seja o começo, você vai ficar enrolado e talvez não vai entender o que eu estou querendo dizer. A base está no princípio, o fundamento é Cristo, no primeiro século. O fundamento é a palavra de Deus, é a tradição que veio depois disso. E depois foi se misturando, foi vindo novidades, tradições humanas que estão até hoje nas igrejas. Tanto igreja católica como igreja protestante também. E com muitas outras informações e novidades que têm surgido, que eu não vou comentar aqui neste vídeo. Mas se você for lá no início, beber essa água limpa, esse leite que não é falsificado, você vai ver que eu estou falando, estou com a razão. Ali se encontra um evangelho genuíno, original, apostólico, que a igreja hoje, do século XXI, precisa urgentemente pregar, voltar aos originais, a verdade que se encontram lá atrás. Não é só Origens que eu acabei de ler nessa citação, mas é uma nuvem de testemunhos que confirmam isso que eu estou dizendo. Então eu deixo esse vídeo para os irmãos como um alerta, como uma luz, porque a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mas como esses primeiros seguidores de Cristo interpretavam a Bíblia? E como hoje a igreja está interpretando a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo? Como? Será que é igual no início, nos primeiros séculos? Ou mudou alguma coisa? A palavra é uma só. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Não podemos pregar um outro evangelho, e muito menos um evangelho falsificado. Então eu deixo essa mensagem, não querendo dizer que está tudo errado. Eu estou aqui para mudar o mundo, mudar a igreja. Não, longe disso. Mas eu estou querendo aqui, como um protestante, um pastor protestante, tirar esses tabus, tirar esses preconceitos e começar a estudar, a pesquisar, aqueles que são pastores, teólogos e leigos também, pesquisar esse início, esses primeiros séculos, que são importantíssimos para quem quer chegar a conhecer a verdade.